O maior desejo de toda mãe cristã é ver seu filho seguindo a Cristo. Todas nós oramos para que nossos filhos aceitem a Jesus como seu único e legítimo Salvador e estejam no centro da vontade de Deus para a vida deles. Esse é o nosso objetivo. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês 5 atitudes que a gente deve ter em casa para que os nossos filhos conheçam o que é viver com Cristo. A primeira coisa que nós temos que ter é um bom exemplo de vida cristã. Nós temos que dar um bom exemplo de vida cristã. Nós também temos que apresentar o cristianismo para os nossos filhos de forma positiva. Nós precisamos orar com os nossos filhos, ensiná-los a orar com eles todos os dias. É importante também que a gente tenha estudos bíblicos em casa. E a quinta coisa que é muito importante é que a gente leve o Evangelho para os nossos filhos. Agora eu gostaria de explorar com vocês cada uma dessas coisas à luz da Bíblia para que a gente reflita sobre isso. Eu fui procurar um versículo que trouxesse para a gente o que é um exemplo de vida cristã. E eu achei esse versículo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E eu vou ler ele para vocês. Esse versículo diz assim: não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem, mas dê um exemplo para os crentes na fala, na vida, no amor, na fé e na pureza. E aí eu fiquei refletindo. Como está sendo o meu exemplo para os crentes, para os descrentes, para minha família, nesses quesitos? Como é que está sendo o meu exemplo na fala? Como é o meu falar? Como é o meu falar no dia a dia? Quando é o meu falar? Como é o meu falar nos momentos em que eu estou cansada, em que eu estou estressada? Eu não sei quanto a vocês, mas o falar é uma das coisas que eu tenho bastante dificuldade. E essa ideia hoje é que a gente faça uma reflexão e coloque diante de Deus as nossas dificuldades. A outra coisa, como é que está o meu exemplo em termos de amor? Como é que eu estou demonstrando esse amor? Não só o amor ao meu filho, à minha filha em si, ao meu marido, ao meu próximo mais próximo, mas meus filhos percebem o meu amor ao próximo de forma geral, meus filhos percebem essa atenção que eu tenho para com o outro, isso é transparente na minha vida, eu estou dando um exemplo de amor. E na questão da fé, como é que eu estou? Será que eu estou dando um bom exemplo na questão de fé? Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas? Ou eu me desespero nos momentos de dificuldade? Ou eu fico ansiosa quando eu perco o controle da situação, achando que eu tenho que ter controle de todas as situações? Eu sou uma pessoa bastante controladora. Deus tem falado muito comigo que essa necessidade de estar no controle demonstra uma falta de fé. Então, quando eu estava preparando isso para vocês, a gente também é convidado a fazer essa reflexão. E você tem que refletir com você mesma sobre esses aspectos. Como é que está a sua vida? Como é que está nosso exemplo de vida? Nós estamos vivendo o cristianismo no dia a dia, na fila do supermercado, no trânsito, no telefone. O exemplo de vida é uma coisa tão complicada, porque ela é tão complexa e tão abrangente, né? Envolve coisas que a gente nem pensa. Aquela mentirinha boba quando toca o telefone e a gente não quer atender, diz que eu não estou. Como é isso para o exemplo de vida dos nossos filhos? É uma outra coisa que a gente tem que refletir bastante. Como está o nosso exemplo de pureza? O exemplo de pureza, a gente não fala só da pureza nas relações, mas a pureza dos nossos pensamentos, a pureza das nossas intenções, a pureza em que a gente cria a expectativa dos outros. Tem algumas pessoas que sempre esperam algo ruim dos outros
Então elas não têm mais esta pureza de ver. Não que a gente deva ficar piegas, mas como está a nossa pureza de sentimentos. São esses os fatores que Paulo traz para Timóteo lá naquele versículo, né? Na fala, na vida, no amor, na fé e na pureza. Então o meu convite para vocês é que vocês reflitam como vocês estão nesses quesitos em termos de exemplo de vida cristã para os seus filhos. O segundo tópico é sobre apresentar o cristianismo de forma positiva. Nos meus anos de igreja, eu vi muitas famílias que são tão rígidas com as regras de cristianismo, com as regras impostas como se fossem o do cristianismo. Essas famílias são tão rígidas com essas crianças, as regras são tão estreitas e que essas crianças não têm liberdade nenhuma. Elas acabam caindo num estilo de parentalidade, que nós vamos falar mais para frente, que é o estilo da rigidez. E geralmente esse estilo da rigidez causa resistência a crianças. Por vezes essas famílias recorrem até a chantagens. Eu já cheguei a ouvir tipo, se você não agir de tal forma, você não vai para o céu. E não é esse o Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é o Deus da graça, é o Deus que nos enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados. O nosso Deus é um Deus de amor. O cristianismo não é sobre regras. Tem famílias que ainda usam do castigo físico, da correção física. Nós conversamos sobre isso no primeiro vídeo. E essas coisas são uma forma muito negativa de apresentar o cristianismo. Tem jovens que acabam vendo o cristianismo como uma coisa séria, muito cheia de regras, muito cheia de limites, uma coisa pesada, e não experimentam como é bom viver com Deus. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Aqui eu separei para nós o versículo do Salmo 34, versículo 8, que nos diz: prove e veja que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que se refugia nele. Nossas crianças têm que provarem e verem que o Senhor é bom, que é bom viver com Deus, que é bom, que é agradável, que nós somos abençoadas por viver com Deus. Então, também a gente tem que pensar em apresentar o cristianismo de forma positiva. Orar com os nossos filhos. Nós cristãs, na rotina da noite, nós também vamos conversar mais sobre isso, mas nós precisamos ter um tempo de oração com cada um dos nossos filhos individualmente. Nós precisamos criar o hábito de conversar com eles sobre o que foi melhor, o que foi pior no dia deles e dar graças pelas duas coisas. Dar graça pelas coisas boas e dar graça pelo aprendizado que as coisas não tão boas nos trouxeram. Nós temos que habituar os nossos filhos a colocarem as petições deles diante de Deus e aquelas petições adequadas para a idade. Nós temos que habituar nossos filhos a procurarem a paz e a tranquilidade na palavra de Deus. Quando a Ana era pequenininha e eu tinha que me ausentar, ela dormia na casa da minha mãe, ela tinha muitas saudades de mim à noite. Então ela tinha um caderninho que tinha algumas coisas, foto que lhe dava segurança, e a primeira página desse caderninho tinha escrito um versículo que minha mãe lia com ela e eu lia com ela todas as noites, que é o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você conhece as necessidades da sua criança, você conhece o que ela precisa, confiar no Senhor. Esse momento de oração, de gratidão, é muito importante que a gente desenvolva com os nossos filhos. Outro ponto importante é que a gente tem o hábito de estudar a Bíblia com as nossas crianças em casa. Se você congrega numa igreja grande, que tem uma escola dominical, que tem uma escola bíblica, procura se envolver, procura saber com a professora do seu filho o que está estudando, qual foi o versículo que foi trabalhado na semana, que história eles estão vendo. Comenta, reforça esse conhecimento em casa. As professoras de escola bíblica ficam muito agradecidas
quando as mães reforçam esse conhecimento em casa, porque eles ficam mais fixados na memória das crianças. E se você congrega numa igreja pequena que não tem um ministério de crianças estruturado ainda, mais importante que você tenha esse estudo bíblico em casa. Aí então é importante que você tenha esse estudo bíblico sistemático e de uma forma adequada para a idade da criança. Tem boas ideias de currículos na internet, tem boas ideias de currículo que você pode comprar. E se você tiver dúvida em relação a questões doutrinárias desse currículo que você encontrou, conversa com o seu pastor, conversa com os líderes espirituais da sua igreja, conversa com o seu líder de célula. Procura se informar com eles se aquele conteúdo está adequado para a doutrina que você segue. Mas faça esses estudos com seus filhos. Só que não faça desses estudos uma hora pesada, uma coisa chata, uma obrigação, mais uma lição de casa. Procura fazer de forma divertida. Você pode trazer esse conteúdo com formas de brincadeiras, jogos, artesanato, jogos de perguntas e respostas, encenações. Crianças, quando quem tem mais de um filho, as crianças gostam muito de encenações. Seja criativa, use dos filmes, mas é importante que vocês tenham esse estudo da palavra. Eu lembro quando eu era criança, nós estudamos as palavras da lei mosaica, nós fizemos em papier-mâché as tábuas da lei, foi todo um processo, como é um processo demorado, nós ficamos um tempão conversando sobre aquele estudo, enquanto a gente desenvolvia esse processo de artesanato. É importante que você tenha esse tempo de estudo. E o versículo que eu trouxe para a gente falar sobre esse tempo de estudos é o Deuteronômio 6, 5 a 7, que diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, a gente já falou sobre esse versículo, eu acho muito importante essa ideia de que nós temos que ensinar para os nossos filhos no nosso dia a dia. Mas a gente precisa também, principalmente quem não tem esse estudo estruturado ainda na sua igreja, ter esse estudo da Bíblia estruturado. E aí é importante que você escolha uma Bíblia adequada para a idade da criança, né? Eu trouxe aqui, olha, essa é uma Bíblia de quando minha filha tinha uns 8 anos, é uma Bíblia do Esmilinguido, ela é super adequada para a idade da criança, alguns devocionais, alguns destaques que ela tem, fala muito essa idade da criança. Trouxe outra também que está toda destruída, né? Porque ela usou muito, que é a Bíblia da Adolescente de aplicação pessoal, que também é uma Bíblia bem própria para as adolescentes, tem os devocionais bem do jeito que elas gostam, com destaques, falam das coisas que elas vivem, é uma Bíblia que a adolescente acaba usando bastante. Então, você escolher a Bíblia adequada para a idade da criança ou do adolescente é muito bacana. Outra sugestão que eu acabo dando para vocês é que nos tempos de história também tem ótimos livros de história bíblicas. Esse daqui é um outro livro que eu gostei muito, 101 histórias favoritas da Bíblia. As histórias são curtinhas, elas têm cada uma, elas vêm seguindo a sequência bíblica mesmo. Então começa com a criação, são histórias bem curtas e elas já têm a sugestão aqui para os pais e as perguntas que a gente deve fazer para as crianças, como é que a gente trabalha essas histórias quando a gente faz a educação bíblica com as crianças. Então isso eu também acho muito importante. Mas façam isso de uma forma prazerosa, né? Como está dito lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos direi, alegrem-se. É importante que a criança veja essa alegria que nós temos no Senhor, porque a criança é naturalmente alegre. Então é uma coisa bem interessante da gente estar prestando atenção.
E por último, eu falo para vocês, leve o evangelho para o seu filho. A gente não pode assumir que nossos filhos vão ser cristãos só porque eles são criados dentro da igreja e estão num lar cristão. A gente precisa falar do evangelho, a gente precisa fazer o apelo, a gente precisa apresentar Jesus, né? Porque está dito, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, em João 3,3. Então é necessário que nossos filhos tenham essa opção pessoal por Jesus. E para isso é preciso que a gente apresente o evangelho para eles. Não quer dizer necessariamente que eles vão aceitar Jesus em casa, mas eles já vão ouvir o evangelho. É lógico que conviver na igreja é muito importante, até pelas amizades, e muitas crianças acabam também ouvindo o evangelho nas igrejas. Mas eu acho que nós, como mães, também devemos apresentar o evangelho para os nossos filhos. Então são essas as coisas que eu queria sugerir para vocês hoje, para que a casa de vocês mostre esse cristianismo, essa coisa gostosa que é a vida cristã, e que os seus filhos tenham vontade de seguir essa vida.